Alma querida, se você já chorou, se errou e acertou, se já experimentou a dor do amor, se você lutou, se perdeu ou venceu, alma querida, você viveu. Alma querida de minha vida, quero lhe dizer que viver consiste em dar e receber, em sorrir, cantar, em sofrer, sonhar, produzir, criar. Se já cultivou uma semente à flor, se já aliviou uma dor, se já enxugou o pranto de alguém, se já caminhou, caiu, não desistiu, posso lhe dizer, alma querida de minha vida, já evoluiu, posso lhe dizer, alma querida de minha vida, já evoluiu. Alma querida de minha vida, quero lhe dizer que viver consiste em dar e receber, em sorrir, cantar, em sofrer, sonhar, produzir, criar. Pelos caminhos desta vida, em muitas pedras tropecei, entre erros e acertos, muitas lições já decorei. Os ensinamentos sempre dizem que a humanidade tem só um Deus, cheio de amor e de humildade, seguindo sempre vencerei. Me ajude a seguir, Senhor, pelos caminhos que levam a Ti, pois a jornada é muito longa. Eu tenho medo de cair. Me ajuda a seguir, Senhor, caminhos que levam a Ti. Os ensinamentos e lições eu decorei, mas não são fáceis de seguir. Laraia, 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 laraia. Pelos caminhos desta vida, em muitas pedras tropecei, entre erros e acertos, muitas lições já decorei. Os ensinamentos sempre dizem que a humanidade tem só um Deus, cheio de amor e de humildade, seguindo sempre vencerei. Me ajude a seguir, Senhor, pelos caminhos que levam a Ti, pois a jornada é muito longa e tenho medo de cair. Me ajuda a seguir, Senhor, caminhos que levam a Ti. Os ensinamentos e lições eu decorei, mas não são fáceis de seguir. Não são fáceis de seguir.
não são fáceis de seguir. O nome dessa composição chama-se Pelos Caminhos desta Vida. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue embaixo das pontes. Que ninguém interfira no lar nem na vida dos dois. Que ninguém os obriga a viver em qualquer horizonte. E que eles vivam ontem ou hoje em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que os homens é a força da nossa de pai. Que a mulher seja um céu de ternura, meiguice e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. O perfume das flores, a harmonia das cores, e no mar que murmura o seu nome a cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, as aves em festa, sol a brilhar, as sombras que abrigam, a brisa amiga, a fonte que corre, cheiro a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria e na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o seu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, as aves em festa, as aves em festa, sol a brilhar, as sombras que abrigam, a brisa amiga, a brisa, a fonte que corre, e cheio a cantar, e cheio a cantar, e cheio a cantar. Obrigado.
Obrigado, Senhor. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece a minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui na casa de Sebastião Mártir, esse local tão aprazível que a espiritualidade tem como um bendito posto de socorro. E para nós é uma satisfação muito grande podermos, com os cuidados recomendados aí pelas autoridades sanitárias, reabrir a nossa casa, que na realidade nunca teve fechado. Nós temos aqui, durante a semana, aqueles que ainda não sabem disso, nós temos grupos mediúnicos funcionando durante todo esse período de pandemia. Então, às quartas-feiras, às terças-feiras, nós temos o grupo Irmã Chega, com o nosso irmão Fred. Começa aqui às 19h30 um estudo, e depois nós temos o passe, e a seguir temos o trabalho mediúnico de desobsessão. Na quarta-feira, nós temos o nosso irmão Nivaldo, um grupo que a espiritualidade recomendou, que nós, tendo em vista a questão que o nosso planeta está passando, com um foco de auxílio aos nossos irmãos que cometeram suicídio e aqueles que cometeram aborto ou foram abortados. Na quinta-feira, pela manhã, aquele trabalho que originalmente era feito lá no Lar Maria de Madalena, é feito aqui pelo nosso irmão Nivaldo, com às 9h30 inicia-se o estudo, e às 10 horas, das 10 às 11, o trabalho mediúnico. Na quinta-feira, às 7 horas, perdão, na quarta-feira ainda, às 7 horas, nós temos o trabalho, perdão, já falei da quarta, da quinta-feira, às 7 horas, nós temos o trabalho destinado ao planeta.
Então, são vibrações amorosas que nós estamos a fazer por todos os envolvidos, diretas ou indiretamente, encarnados e desencarnados, nesse momento que o nosso planeta passa. E a sexta-feira, nós temos também, agora, a nossa palestra pública, reiniciando, com aqueles cuidados, né? Com 30% apenas da nossa capacidade, de acordo com o que prevê a legislação. E tem também o trabalho de desobsessão infantil que é feito. Esse começa às 19 horas e a nossa palestra pública às 19h45. Mas hoje nós temos a missão, que nos foi passado pelo nosso escalante professor PC, de buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, que é o capítulo Buscai e Achareis. E a nossa reflexão será sobre o tema Ajuda-te e o céu te ajudará. O interessante é que esse capítulo é um dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele tem uma peculiaridade, ele não tem instrução dos Espíritos. E só para que nós possamos contextualizar, até a terceira edição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso irmão Kardec, ele tinha uma quantidade menor de capítulos e depois ele tinha umas instruções que ele colocava ao final desses capítulos, né? E só depois da terceira edição, então, que ele ficou com os 28 capítulos que ele tem hoje, e alguns que eram essas instruções ficaram enxutas, como o capítulo 25, que trata do Buscai e Achareis. E é um tema muito interessante, porque nessa fala crística, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8, dá uma conotação toda própria a nós, os homens e mulheres da Terra, falidos em tantas encarnações, e que temos agora a possibilidade de buscar nessa encarnação presente a nossa tão sonhada reforma íntima e buscar, acima de tudo, fazer com que essas nossas tribulações experimentadas ao longo de milênios possa ser, de certa forma, aclarada. E nesse capítulo existem 3 verbos conjugados interessantemente que a gente tem que refletir muito sobre ele. Porque Jesus, na sua possibilidade de nos contextualizar, de que o nosso Pai Celestial, de bondade e misericórdia infinita, não desampara nenhum dos seus filhos, ele coloca isso como uma certeza absoluta, né? Mas tendente ou pendente da parte nossa. Porque o nosso Pai de bondade e misericórdia infinita, quando eu peço a Ele, Ele tem a capacidade de fazer com que eu tenha. Quando eu busco, Ele vai fazer com que eu consiga achar, né? E, acima de tudo, quando eu bata a possibilidade de abrir. Mas aí é que está o ponto mais interessante. No memorável livro do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Ney Lúcio, existe uma lição lindíssima que eu vou me permitir ler, do capítulo 45, Imperativo da Ação. Explanavam os aprendizes acaloradamente sobre as necessidades de preparação para o reino divino. Filipe, circunspecto, salientava o positivo da meditação. Tiago, mais velho, opinava pelo retiro espiritual. Os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deveriam isolar-se em zona inacessível ao pecado. João optava pela oração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das atividades profissionais por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuas ao Amantíssimo Pai. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante com a abstenção de todo contato com as pessoas impuras. Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora,
Simão, filho de Jonas, pediu a Jesus, ou perguntou a Jesus nominalmente: Mestre, qual é a água que se prende? Qual é a água que desprende miasmas pestileciais? E o interessante é que a resposta vem o seguinte: sem dúvida, respondeu, é a água estagnada e sem proveito. Sorridente, dirigiu-se Jesus ao filho de Alfeu, indagando: Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? É o peixe morto, Senhor, redarguiu o discípulo desapontado. Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O interpelado pensou e esclareceu. Indiscutivelmente, a terra boa desprezada, porque o solo empedrado e áspero é quase sempre estéril. O mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a túnica que se converte em ninho da traça destruidora? É a túnica não usada. Endereçando o expressivo gesto a Judas, interrogou: o que acontece ao talento sepultado? E ele respondeu: perde-se por inútil, Senhor. Logo após, assinalou com o olhar dos filhos de Zebedeu e falou mais incisivo: Tiago, onde se acoitam as serpentes e os lobos? Nos lugares em ruína ou voltados ao abandono? André, disse o Cristo, fixando o irmão de Pedro, qual é, em verdade, a função do fermento? Mestre, a missão do fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, acrescentou bem-humorado: o templo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve para expulsar as trevas, e se o pão deve fugir ao faminto, e se o remédio precisa distanciar-se do enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O reino divino guarda o imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos por adiante e propaguemos a verdade salvadora através dos pensamentos, das palavras, das obras e das nossas próprias vidas. O interessante dessa reflexão é que o Cristo faz, acima de tudo, da ação a possibilidade da obtenção. Então, nós estamos sempre a pedir. Só que esse pedido, nós, muitas vezes, não entendemos que a nossa inércia, ou seja, a nossa incapacidade de emitir qualquer tipo de ação, ela não nos credencia ao recebimento das tão pretendidas bênçãos ou dádivas. Porque de nada me adianta, até porque o nosso Pai Celestial, se Ele sabe que até um fio de cabelo cai de todas as criaturas, desnecessário é de que nós apresentemos ao nosso Pai Celestial aquilo que nós necessitamos. Porque a doutrina espírita é muito sábia quando nos aponta que nós estamos hoje a experimentar os nossos equívocos das existências pretéritas. Então, muitas das dores e dos sofrimentos que hoje nós estamos a suportar, nada mais são do que a sublime oportunidade de fazermos com que todos os nossos atentados à lei do amor que Deus nos trouxe através dos seus profetas e exemplificou através de Jesus de Nazaré, é esse o nosso caminho a ser percorrido. E quando Cristo nos dá essa possibilidade de pedir, buscar e bater, Ele quer que nós tenhamos a capacidade de entender que se nós, ao pedirmos, não tivermos a humildade e a fé suficientes para cacifar, uma linguagem mundana, para cacifar o nosso pedido, logicamente, nós estaremos a pedir luzes, mas temos a pretensão de continuar nas trevas. Porque esse pedido,
quando é um pedido com a ação, significa o seguinte: eu tentar fazer com que, a meu turno, eu tenha a capacidade de me ajudar antes de solicitar ao céu a ajuda pretendida. Porque nenhum de nós estamos isentos do cumprimento daquilo que é o nosso patrimônio de dívidas. Nenhum de nós. Então, o pedido a que Jesus se refere aqui, ele tem necessariamente que ser entendido por nós como um pedido lastreado pela lógica. Porque quantos não são ainda, nos dias atuais, aquelas criaturas que pedem o perdimento dos seus irmãos de caminhada? Estamos a experimentar um evento muito na mídia aqui, do nosso irmão Lázaro, aí nos confins de Goiás. Então, quando nós estamos a ouvir as pessoas aí pela rua, muitos são aqueles que os seus pedidos são justamente aqueles opostos à amorosidade que nós pretendemos que seja emprestada a nós mesmos. E essa busca, depois do pedido, essa busca, na solução dos nossos problemas, muitos de nós não entendemos de que dentro de cada um de nós encontra-se a maior quantidade de soluções para aquilo que nós experimentamos. Se não vejamos, aquele acostumado à fala maledicente pede cada vez mais para que Deus lhe livre daqueles que dele falam mal. Então é um contrassenso, porque eu estou fazendo um pedido e estou buscando algo que eu ainda não tenho a mínima capacidade de ser um recipiendário dele. Porque aquele que realmente quer buscar o complemento que lhe falta para ter um instante de paz, de harmonia, de felicidade, ele tem que entender que eu vou, como um filho de Deus, estar sempre propenso à recepção de todas as bênçãos que o Pai Celestial está apto a distribuir a todos os seus filhos. Mas o ponto de inflexão da curva seria aquele ponto em que nós pudéssemos falar o seguinte: bom, eu, embora não seja merecedor de todas essas bênçãos, caminho dia após dia na tentativa de tomar os meus maus instintos, de buscar fazer com que eu possa, acima de tudo, entender que o meu irmão de caminhada experimenta sentimentos, angústias, frustrações, desejos como eu. E que quando eu estou a fazer qualquer tipo de ato diverso do amor, do perdão, da misericórdia, eu, a meu turno, tenho que saber que eu estou a semear ações pelas quais as cobranças no tempo devido chegarão até mim. Mas Jesus, ele, nessa sua amorosidade, descrita aqui no Evangelho de Mateus, ele quer que nós entendamos, sobretudo, que a misericórdia de Deus não nos falta, ela está sempre presente. Agora, a criatura humana é que tem que entender que para que ela se candidate à recepção dessa misericórdia que o nosso Pai Celestial nos disponibiliza, nós temos sim que ter uma preparação mínima. Porque se eu sei que Deus está comigo, se eu sei que nessa oportunidade, e Kardec nesse capítulo fala sobre o Livro dos Médiuns, lá na questão 921, na quarta parte seguinte, quando ele fala sobre a nossa busca aos espíritos superiores de orientação.
E a resposta dos espíritos a Kardec é muito simples. Olha, nosso Pai Celestial não desampara nenhum dos seus filhos. E os espíritos superiores, quando são buscados com a necessária disciplina de pedir, ou seja, quando aquilo que eu estou pedindo é útil ao meu espírito e não é algo que vá, de nenhuma forma, fazer com que alguém possa receber algo que não seja o bem. E isso é interessante, porque se eu estou a pedir algo para que eu possa me locupletar com bens materiais, por exemplo, então muitas são as vezes que esses pedidos eles são respondidos pelos espíritos inferiores, que riem-se daqueles que creem receber verdadeiros tesouros vindos do céu, sem esforço, sem trabalho. Porque até a lei de progresso, que é tão descrita pela doutrina espírita, ela diz o seguinte: olha, para que as invenções pudessem vir a cabo, houve sim a necessidade de que mentes experimentassem, ou seja, fizessem experiências, até que a inspiração da espiritualidade pudesse lhe ser mais favoráveis para a concepção dos projetos por eles pretendidos. Então, esse é um ponto interessante de reflexão, porque esse pedido, essa busca que eu tenho de algo, tem que ser algo, eu tenho que ter a fé e a humildade suficiente de pedir, mas pedir algo que vai me dar a necessária força, o necessário entendimento, para que isso que eu busco possa ser útil à minha caminhada, possa se converter esse nosso pedido numa verdadeira bênção na forma de uma luz sublime, para fazer com que a nossa caminhada seja permeada de luzes. Porque os espíritos superiores, assim como os nossos chamados espíritos familiares, estão sempre prontos a, através da intuição, endereçarem até nós instruções, ensinamentos, alívios da mais diversa ordem para as tribulações que nós passamos. E o interessante é a gente busca, muito adequado ao momento atual, aquela passagem do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, que quando, lá em Pedro Leopoldo ainda, foi vítima da revista O Cruzeiro, o nosso irmão Julian Manzon, à época, fez aquela reportagem em que colocou o médium numa situação vexatória perante todos os leitores da revista e as pessoas que tiveram acesso à informação. E ele, Chico, muito triste naquela época, experimentou dias difíceis, de uma introspecção e, acima de tudo, experimentou a maldade daquelas criaturas que não viram na sua manifestação realmente alguém que tivesse a humildade e que tivesse o propósito de trabalhar para Jesus. E ele pergunta, então, ao Emmanuel se ele não estava vendo o que estava se passando para ele. E quando ele diz, olha, mas você não vê? Eu estou no Cruzeiro, na revista Cruzeiro. Ele, pois é, você está no Cruzeiro e Jesus foi para a cruz. Só que ele fazendo bem para a humanidade. Você, de certa forma, negligenciou a possibilidade do exercício da humildade. E pediu, então, o Chico, depois desse colóquio, que ele intercedesse, pedisse a Maria de Nazaré que, por ele, pudesse interceder e trazer uma mensagem consoladora. Passado algumas semanas, Emmanuel chega para o Chico, Chico, pega aí papel e caneta, e papel e lápis aí. Ele se preparou, sim, pode ditar. Isto também passa. Mas como? É só isso? Sim, só isso. Isso também passa. E, aliás, eu te aconselho você guardar esse papel, porque você ainda vai precisar dele.
E aí, no ano de 1981, Chico, lá endereçado, indicado para o Prêmio Nobel da Paz, todo eufórico, né? Aquela possibilidade de representar o Brasil, né? E o espiritismo, sobretudo. Mas aí, Emmanuel chega: Chico, lembra daquele papel que você recebeu de Mãe Santíssima? Lembro. Pega ele lá. Aí, aquele papel todo amadurecido, estava lá. Lê. Isto também passa. A glória também passa. E nós buscamos, então, quando suplicamos a divindade que nos dê algo, né? Nós temos que ter em mente só que essas tribulações experimentadas hoje, elas também passarão. O Covid-19 passará, assim como passou a peste negra e tantas outras epidemias e pandemias. Vai passar. Então, quando eu estou a buscar, a pedir, né, para que Deus ilumine os cientistas, a humanidade, eu não posso me descurar daquilo que é da minha alçada fazer. Fazer as preces por aquelas famílias que tiveram seus entes queridos levados pela Covid, pelos profissionais de saúde que estão a trabalhar, pelos profissionais de toda sorte que estão a trabalhar, para que os homens públicos não cometam as imprudências para amealhar os recursos materiais do mundo, enfim. E, acima de tudo, ter os cuidados que a ciência nos recomenda. Então, a ação nossa, nesse momento, ela vai ao encontro dessas pretensões de dias melhores, mas fazendo, cada um da esfera que lhe é própria, aquilo que lhe cabe. Com certeza, nós haveremos de receber, porque o nosso Pai é de bondade e misericórdia infinita, mas temos, ao nosso turno, que ter a humildade de saber que ninguém paga sem dever. Até nós que estamos nesse momento aqui, que não temos ninguém da família acometido, mas nós devemos entender que a dor daqueles que ainda não acreditam na sobrevivência, ou na sobrevivência do corpo físico, espiritual após a decência do corpo físico. Então, são aqueles que estão a chorar num desespero que parece sem fim, está a nos indicar a nossa própria falibilidade, e nenhum de nós sabe quando nós seremos convidados ou compulsados a retornar para a pátria espiritual. Então, que nós possamos ter em mente a nossa capacidade de pedir, porque haveremos de obter, de buscar, porque nos serão dados a achar, e de bater, porque nos serão abertas as portas que nós tanto necessitamos. Mas essas três possibilidades jamais se darão convenientemente sem que nós estejamos em ação, fazendo o melhor de nós, buscando da forma mais verdadeira, fraterna, caridosa e amorosa possível, para que essas nossas pretensões sejam dadas a nós, mas principalmente que não saiamos do principal foco, que nós saibamos pedir, que nós peçamos somente aquilo que há de fazer com que nós consigamos atravessar a presente encarnação, amealhando as possibilidades de nos livrarmos das nossas inferioridades e nos tornarmos mais próximos daquilo que ensinou Jesus. E como uma reflexão derradeira do nosso encontro, que tomara que dentro em breve, todos os dias da nossa casa, estejamos abertos para que aqueles que procuram ouvir a palavra de Jesus ou procuram a satisfação das suas necessidades, nós possamos auxiliá-los. Então, vamos aqui numa mensagem de Albino Teixeira, que está no livro Caminho Espírita, mais um da abençoada lavra do nosso Francisco Cândido Xavier. E ela diz o seguinte: oração e serviço.
Oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Meditação, estuda, trabalho, realiza. Observemos a propriedade do acerto em 4 simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza a que se faça verdura e pão. Mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito que se herda, instrução e cultura. Mas se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta, é melodia que não nasceu. Invenção sem experimento é raciocínio mudo. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada, mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Que nós possamos todos, então, aqueles que estão nos seus lares, ou os desencarnados que nos visitam, que nós possamos todos, então, estar prontos sempre a pedir as bênçãos do nosso Pai Celestial, através dos bons espíritos que vieram por nós. Mas que nós não nos esqueçamos de prepararmos para pedir. E essa preparação busca, acima de tudo, a fazer com que a amorosidade que nós pretendemos que nos seja dada também seja, por nós, levada àqueles que caminham conosco. Pedimos que a misericórdia divina seja sempre conosco e agradecemos mais essa oportunidade de falarmos de Jesus. Nós estamos passando a palavra para o nosso irmão Paulo César, para fazer a peça de encerramento, e nós, com certeza, durante essa prece do nosso irmão, o passe será dado a todos nós que aqui estamos.